Então, quem eu era antes de ser mãe? Eu podia dormir até tarde, eu podia ir para festas, eu podia me cuidar. E quando você tem um filho, você tem que lidar com uma nova vida, né? É uma nova mulher que está nascendo ali. E é uma adaptação a essa nova vida. Então, tudo que você deixa causa um luto. Um emprego, um relacionamento. Tudo isso é um luto de uma vida que não te pertence mais. Porque o foco não é mais você. Pelo menos por um grande período ali, você perde totalmente o foco em você. E é importante respeitar esse processo, que o foco é o bebê, né? Eu vejo muitas pessoas, precisa voltar a focar em você. Você vai ter tempo para isso, mas às vezes naquele momento você não vai conseguir e tá tudo bem, vai passar. Eu tô aqui com ela, a Tatiana, ela é psicóloga, é psicanalista, é especialista em relações familiares, trabalhando diretamente com pais e mães. E o principal, ela vive isso na prática e é mãe de 3 filhos. Tati, muito obrigada por estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Prazer em estar aqui. Uau, gente, eu sou mãe de 3 também, então isso é muito legal, né? A gente ter esse peso. E a gente saber um pouco das belezas, né, e das dores, mas saber lidar com isso de uma forma, eu acho que um pouco mais de aceitação, de amor, com um olhar um pouco mais carinhoso para isso do que a gente costuma ver nos dias atuais, né? Sim. Tati, por que você defende tanto essa parte da maternidade para não ser vista como esse fardo que a maioria vê? Daí entra numa questão pessoal, né? Eu vou tentar dividir o que é pessoal e o que é profissional, mas eles acabam se colidindo, né? Hoje em dia eu acho que tem muita gente para falar mal da maternidade, né? Que a maternidade é pesada, que é cansativa, e eu concordo que é cansativa, não estou aqui para romantizar a maternidade. Mas eu, no meu lugar de mãe de 3 filhos... Eu sou apaixonada pela maternidade, né? Todos os meus filhos foram escolhas Vou contar um pouquinho sobre... Pode falar. Eu me casei aos 21, aos 22 eu tive meu primeiro filho, por opção. E aos 24 eu decidi ter o meu segundo filho, que eu queria ter irmão. Que meus filhos fossem irmãos, né? Tivessem irmãos. E daí, pra mim, eram só 2 e tava tudo ok, né? E quando meus filhos estavam um pouquinho maior, eu tive uma gestação que não foi planejada e eu perdi essa gestação aos 9 meses. Né? Então, para mim, foi um momento muito difícil, né? Era uma menina e depois disso eu quis ter mais um filho, que é o Daniel, que é o meu terceiro filho, que hoje tem 10 anos. Então, a maternidade para mim sempre foi escolha. E eu acho que é algo que passa tão rápido, né? Que eu que tenho um filho hoje com 22 anos, um outro filho de 20, um de 10, eu tenho propriedade para falar que a maternidade passa muito rápido. Né? Então, se a gente não consegue ali curtir o presente, se a gente fica muito preso em passar de fases, né? Não vejo a hora que cresça, a gente não está aproveitando o presente. E é importante a gente estar presente, porque é isso que eles vão lembrar, né? Desses momentos, da conexão. Estar presente é o que gera conexão com os nossos filhos. Não é presente físico, né? Não é ir para o shopping, não que vocês, né, não possam fazer isso, né? A gente costuma fazer isso com os nossos filhos. Mas o que eles vão lembrar é dos momentos presentes, porque isso sim vai causar conexão. E, então, eu acho que quando você escolhe a maternidade, algumas mulheres não escolhem, mas abraçam a maternidade da mesma forma, é preciso estar no presente. É preciso se conectar, porque isso é um investimento a longo prazo. Eu, como tenho filhos adultos, eu falo que é um investimento a longo prazo e você vê o resultado, né? Na confiança que você constrói com seus filhos, na parceria. Então, se você quer ter bons adolescentes, você precisa investir no começo ali da infância. Você precisa investir na relação com seus filhos. Eu vejo isso bastante na prática também com os meus. Por mais que eu tenha trabalhado muito fora, e agora que eu estou fazendo, né, essa transição e indo um pouquinho para dentro do lar, eu sempre tive uma relação muito, muito próxima deles. Eu sempre fiquei o máximo possível que eu podia ali com eles e trocando ideia. E faço questão de almoçar junto, de ir buscar na escola e tudo mais. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de trabalhar nos horários que eu mesma desenhava para eu trabalhar.
Mas eu trabalhei muito fora. E isso tá cobrando seu preço, porque em alguns momentos... Eu fui levar a Alice esses dias na terapeuta dela, e aí a terapeuta perguntou assim pra mim, por que que quando que você voltou a trabalhar? Assim que a Alice nasceu, com quanto tempo você voltou a trabalhar? E aí eu lembrei que a primeira vez que eu fui trabalhar depois da Alice já ter nascido, foi com 20 dias que ela tinha nascido. E ela foi junto comigo, ficou lá no carrinho, mas eu tava trabalhando, eu tava estressada, tava resolvendo um monte de problema e tal. E hora ou outra eu pegava ela, colocava no peito, mamava, nananã, e voltava pro carrinho e bora trabalhar. Então não tinha aquele tempo de afeto, de viver o presente. Era um tempo de corre. Então eu tava dando mamar e participando de reuniões. Eu não tava focada nela no nosso momento, né? E aí, agora, de fato, a gente está tendo que tratar alguns sintomas que isso pode trazer, alguns problemas que isso pode causar. Essa desconexão que aconteceu lá no comecinho. Então, acho às vezes as pessoas pensam que, né, a gente está ditando regras, olha, que toda mulher tem que ficar em casa, tem que ficar com seus filhos, não sei o que lá. Não, obviamente não é uma opção para todo mundo. Não, a gente sabe que isso não acontece de uma forma assim, né, mágica. Mas, se existir a oportunidade de você ter mais tempo com seus filhos, não interessa quais serão esses tempos. Eu tenho alguns rituais que eu fui criando no decorrer da maternidade, e aí você pode trazer alguns exemplos seus também, que é, por exemplo, almoçar, eu sempre almoçava com eles. Então, eu ia buscar eles na escola, trazia para casa, a gente almoçava junto. Às vezes não dava tempo de eu almoçar junto com eles, mas eu estava no momento que eles estavam almoçando, eu estava ali me arrumando e conversando com eles, sabendo da escola e tudo mais. E a rotina noturna eu fazia questão de fazer junto com eles. Então, eu ia lá, contava historinha, apagava as luzes, não sei o quê, a gente ora junto e aí eles vão dormir. Então, esse momento, para mim, é muito rico. E quando eu tinha que, né, algum tipo de sei lá, evento que eu precisava ir. Igual agora, a gente tem muita inauguração de unidade, né, da academia. Muita inauguração. E eu não consigo estar nelas, porque elas começam a partir das 17. Elas vão terminar muito depois da rotina noturna deles. Aí, às vezes, é distante, até eu chegar e tal. Eu tô me deixando isso um pouquinho de lado, porque eu sei que vai passar. Daqui a pouco, eles não querem mais rotina noturna. Pra quê, mãe? Ai, eu quero... De acordo com o desenvolvimento infantil, no mundo ideal, a criança precisa da mãe até pelo menos os 2 anos de idade. Porque, se você for ver, o bebê, ele é muito parecido com um canguru. Né? Ele nasce, o correto, biologicamente, era ele sai da mãe e fica no colo, porque a criança não anda, ela não fala, até 1 ano de idade. Então, seria no mundo ideal essa mãe que fica ali totalmente, exclusivamente com o bebê. E isso é muito benéfico para o desenvolvimento da criança. Mas a realidade é outra, né? Eu voltei a trabalhar com o meu primeiro filho, ele tinha 3 para 4 meses. E assim, era aquele horror, né? Primeiro filho, eu chorava. Daí eu tinha horário de almoço, eu corria na escolinha para ver ele. Mas sempre preocupada em todos os momentos que eu podia estar presente. Né? Mas eu sempre trabalhei, fui da área administrativa, gerenciei empresas por muitos anos, até os meus filhos, os mais velhos, estarem um com 10, outro com 8. E daí que eu comecei a fazer a transição de carreira. E daí, como eu tive uma perda gestacional nesse meio tempo, engravidei novamente, né? Veio o Daniel, eu tive um tempo de qualidade diferente com o Daniel, que é o meu terceiro filho. Então, eu acho que eu consegui realizar um desejo que eu tinha, né? De passar esse tempo com os meus filhos, que eu não pude, né? Com o Daniel. Então, os 2 primeiros anos do Daniel, eu pude, sim, estar ali acompanhando aquele desenvolvimento, muito colo, muito, né, muito tudo. E eu acredito que é comprovado, né, que o contato da mãe, o afeto, ele faz a diferença no desenvolvimento infantil. Na segurança, né, a criança se sente segura. Uma criança que se sente segura, amada, ela se torna um adulto confiante, né? Eu vejo no consultório as pessoas que têm questões de autoconfiança, questões de insegurança, relacionamentos ruins. Essas questões vieram da infância, né? Então, no mundo ideal, seria ótimo uma mãe que pudesse ficar com os filhos. Mas como isso não cabe em todas as famílias, em todos os lares,
É importante, né, olhar a rede de apoio, com quem você deixa seu filho. E no momento de estar presente, né? É isso. E as pequenas rotinas também, né? Eu sempre gostei de levar meus filhos na escola, buscar da escola. Quando eu posso, eu sempre almoço com eles. E essa questão de levar e buscar, para mim, assim, eu fiz isso com meu filho até terminar o ensino médio. E para mim era um momento, assim, ótimo, porque era onde a gente conversava, ouvia música, trocava ideias, onde eu sei da vida deles, o que aconteceu na escola. Então, assim, eu acho que cada pessoa vai encontrar um momento, né? Igual você falou, a hora de dormir. Para mim, sempre foi levar e buscar. Levar e buscar foram os melhores momentos, assim, que a gente teve de conexão, assim, de estar ali logo ao vivo, né? Já saiu da escola, o que aconteceu, o que o amigo falou, o que a professora falou. Então... é isso. Legal. Essas pequenas rotinas, né? Às vezes até um pouco estressante. Pô, já tá atrasado para ir pra escola, e trânsito, não sei o que lá, tal. Mas realmente eram momentos onde a gente tinha, né? Tinha seus altos e baixos. Acho que todo mundo tem, né? Seus dias mais lindos e maravilhosos e românticos e tal. E tem o dia que todo mundo acorda meio... né, de cara virada e tal. Mas era bem interessante porque tinha dias que eu falava, gente, esse dia tem que ficar na história, tem que ficar memorável, assim. Que era um zoando com a cara do outro de uma forma muito saudável, brincadeiras dentro do carro e não sei o quê. E isso 6 horas da manhã, tipo... cara, que legal, que incrível isso. E a família toda junto. Saindo de casa, indo até a escola, deixando as crianças na escola. Mas eu fiz isso por bastante tempo, sozinha. Eu deixava o marido em casa, até porque eu colocava assim, eu não vou querer cobrar isso, eu não quero cobrar isso. E aí eu fazia isso sozinha. E algumas pessoas olhavam e falavam, nossa, mas isso é muito peso para você fazer sozinha. Eu falava, não, na minha cabeça é isso, meu papel. Se por acaso o Daniel algum dia se oferecer para ir junto, ótimo, maravilhoso. Mas ele também não querendo, tá tudo bem também. Para mim, isso é o meu momento com as crianças. E aí aconteceu um caso... um dos meus filhos não queria entrar na escola de jeito nenhum, estava passando por um processo de ansiedade muito forte, tudo mais, tal. E eu estava enfrentando isso sozinha, então eu chegava na frente da escola, a criança começava a chorar, e aí a criança não queria entrar dentro da escola, e eu tentava negociar, conversar, tudo mais, não tinha conversa. E aí eu não aguentava, porque a criança começava a chorar, eu não aguentava, acolhia, que eu acho que é o papel da mãe, acolher, tal. E... por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Eu não tinha forças nem... enfim, eu acho que eu não tinha ainda as ferramentas adequadas. Passado um tempo, eu conversando uma vez com uma terapeuta minha, ela falou, tá, e por que o Daniel não tá entrando nesse tema? Porque é meu papel, eu já escolhi isso, tal. Não, peraí. Vai lá e conversa com ele, fala que dessa vez você não tá aguentando sozinha. E troca ideia. E assim, eu achei que ia ser um bicho de 7 cabeças, eu achei que meu marido não ia... mas era só uma questão de conversa. E eu cheguei para ele e falei, amor, tá acontecendo isso. E aí eu recebi uma sugestão que talvez a forma ideal seria você acompanhando a gente. O que você acha? Você acha que dá para acompanhar? E aí ele começou a ir junto. Assim, ele, claro, tranquilo, tal, beleza. Então, a partir de hoje, sou eu que vou junto. E aí, depois disso, a gente criou a rotina junto com ele acompanhando junto e tudo mais. Você não acha que, às vezes, assim, eu não sei se sou só eu, mas as mulheres, elas escolhem carregar fardos sozinhas, talvez por orgulho, por não querer pedir ajuda, tudo mais. Eu tô falando por mim. Eu tenho muito orgulho, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda pro meu marido. Então, a impressão que eu tenho é que eu sempre... sei lá, vou parecer pequena perto dele, sabe? Tipo, eu não vou pedir ajuda pra ele pra isso. Que besteira. Eu vou parecer pequena perto dele. Isso é algo comum? Você consegue enxergar isso? Eu posso dar até meu exemplo pessoal de 3 filhos, né? Eu acho que são crenças que nós trazemos das nossas mães, das nossas avós, que sempre fizeram tudo sozinhas, né? E daí a gente acredita que a maternidade é uma responsabilidade nossa. E daí a gente afasta os nossos maridos dos papéis de pai. Né? Então, deixa que eu troco a fralda, deixa que eu dou o banho. Se não for do meu jeito,
não tá legal. E daí, às vezes, o homem tá querendo ajudar e você coloca um defeito. E daí, ele fica no cantinho dele, né? Então, você vai afastando aquele homem dos cuidados dos filhos. E daí, em algum momento, você fala, eu tô sozinha. Então, assim, existem casos de homens que realmente não se comprometem. Mas existem algumas mulheres, tipo, que pegam a maternidade toda para elas, né? E afastam o homem dos filhos. E isso é muito prejudicial para os filhos, né? Eu senti isso com os meus filhos. Eu só fui entender quando eu fui estudar psicologia que eu não deveria ter feito isso. E eu fiz de uma forma inconsciente, de uma forma... Eu dou conta. Eu sou... né? E quando eu tive o meu terceiro filho, que eu já entendia, né? Até sobre complexo de Édipo, porque é normal o menino afastar o pai. Quando chega lá pelos 5, 6 anos, ele começa a desprezar o pai, porque ele quer a mãe só pra ele, né? E foi nesse momento que eu chamei meu marido e falei pra ele, olha, vamos ter uma conversa. Nesse momento, agora é um terceiro filho, você precisa puxar ele para você de alguma forma, porque senão você perde a conexão, né? Então, você precisa insistir. E o meu marido, ele é um ótimo pai com os 3 filhos, mas com o terceiro, ele está sendo um pai muito melhor, muito mais presente, porque eu dei espaço. Desde que o meu filho nasceu, o terceiro, eu sempre falei isso para ele. Eu falei, olha, você vai se conectar através dos cuidados. Né? Então, se você trocar uma fralda, você não está me ajudando, você está se conectando com o seu filho. Dar um banho é conexão com o seu filho. Assistir um jogo, eles colecionam moedas, eles assistem programas históricos, que eles gostam de coisas antigas. Tudo isso é conexão, não é ajudar a mãe, né? É fazer parte da vida daquele filho. E muitas vezes a gente não permite, né? Eu reconheço que eu tive esse papel muitas vezes por falta de conhecimento. Né, de puxar os filhos para mim, porque os filhos homens, eles tendem a ter uma preferência, às vezes, pela mãe, e daí você segura toda aquela barra sozinha e afasta uma outra pessoa que, de repente, poderia ser uma pessoa que pode te ajudar, que pode te dar um apoio, mas o seu orgulho faz você não pedir ajuda, né? Eu percebo bastante isso nas mulheres que estão ao meu redor, né? Pessoas que já têm muita carga para carregar. Sim. Mas por conta de ter esse orgulho, acaba deixando a carga ainda mais pesada, sabe? Mas isso vem de crenças, né? Das nossas mães, das nossas avós. Então, eu acho que quando a gente tem o primeiro filho, a gente não sabe o que é ser mãe. E daí a gente está buscando no histórico conhecido como é ser mãe. E aí é onde a gente fica num limbo, porque não é a nossa maternidade, é a maternidade de outra pessoa. Exato. E a gente fica colocando regras que, de repente, não faz mais sentido para a nossa época, para a nossa vivência, mas é porque a gente acreditou que aquilo é aquilo que a gente conhece, é aquilo que tem que ser feito. Então, o que eu sempre falo, é muito importante uma mãe buscar um autoconhecimento para ela desenvolver a própria maternidade. O que ela acha que é importante, qual é a vivência dela como mãe. E não repetir, né, ali o que você aprendeu, as crenças que você tem em relação aos filhos, em relação a casamento, em relação à família. Eu vejo bastante essa parte da carga das mulheres. Tem muito, né, o medo que aconteça o mesmo padrão que aconteceu. E aí, às vezes, esse medo é que leva a pessoa a realmente causar aquele mesmo padrão. E até mesmo, eu acho que o medo de conversas difíceis, né? Acho que a nossa cultura, ela não ensina a ter conversas difíceis. Então, por exemplo, igual você teve a conversa com seu marido, né? Quando tá chegando o terceiro filho. Olha, agora as coisas terão que ser um pouquinho diferentes. Agora o ideal é que você busque a conexão com ele e tudo mais. Eu não sei você, mas eu tinha muita dificuldade de ter conversas difíceis. Porque na minha cabeça, sempre ia acontecer uma coisa totalmente inesperada, uma coisa muito grande, coisa do tipo. E, às vezes, as conversas que eu tive com meu marido, as 2 conversas que eu tive que foram, na minha cabeça, eram um bicho de 7 cabeças, foram super tranquilas. E até, realmente, eu vi essa menina pequenininha, eu, tipo, gente, eu tava morrendo de medo de parecer pequena, mas aí é que eu realmente fui pequena. Uma foi com relação a finanças,
e a outra foi com relação a filhos. Então, acho que às vezes a gente também, a nossa cultura, é que tem muito masculino ainda, difícil de conversar, né? Sim, nem todos os relacionamentos são iguais, né? Então, o que o seu marido teve de aceitação, de repente, uma outra relação não teria uma aceitação. De repente, ia agir de outra maneira. As pessoas são muito diferentes, os relacionamentos são muito diferentes. Mas é importante você conversar quando tem algo que incomoda e buscar maneiras de conversar, né? Eu acho que sem acusar, né? Igual que eu disse, né, quando eu falei com meu marido sobre a questão dele me ajudar mais no terceiro filho, que não é ajudar, né, fazer a parte dele. É uma conversa sem acusação, uma conversa com explicação. Olha, você precisa se conectar e você só vai se conectar se você fizer isso, isso, isso. Na verdade, eu não precisava dessa ajuda, porque eu sabia que eu ia dar conta, mas eu vi que para o meu filho era importante ter essa conexão com o pai, né? Então, são conversas difíceis, mas que a gente não precisa ter com imposição, com briga, né? Ter conversas de construção, né? De empatia, olhando para o outro, que o outro pode também, porque às vezes a pessoa é limitada, às vezes o seu parceiro, ele tem uma limitação. Às vezes você vai falar para o seu parceiro, olha, você precisa conversar com os nossos filhos. E às vezes ele não tem esse poder de conversar, mas ele tem um poder de ação, ele tem um poder de fazer. Então, assim, conseguir também olhar para o outro com empatia, quais são os limites dele, né? Igual, tipo, eu não consigo pedir para o meu marido fazer coisas fofas com o meu filho. Ele tem essa limitação de ser fofo. Então, eu não vou pedir coisas que eu sei que ele vai ter um limite ali, né? Então, ler o outro, ter empatia e ter conversas de construção, não de acusação. Eu acho que é esse o caminho. E é legal você ter colocado isso, porque como é que eu leio o outro se eu nem sei ainda quem eu sou, né? Se eu nem sei me ler, de fato. E aí, por isso, mais uma vez, eu acho que é válido a gente reiterar aqui que mães, principalmente, e eu falo mães porque o nosso público aqui, a maior parte é mulheres. A ideia é a gente trazer mais conteúdos para mulheres. Busquem autoconhecimento, porque você saber se ler vai tirar muitos problemas da frente, muitos problemas. Um deles, inclusive, é que você vai conseguir ver em você o que você está causando. Você mesma está causando, você mesma está criando. Em algumas situações, você vai conseguir até já ali corrigir, sabe? Já, olha, eu tive essa fala meio acusatória, meio dura com meu marido, e eu posso fazer essa conversa de uma maneira melhor, um pouco mais madura e tudo mais. Obviamente, ninguém está tirando aqui a responsabilidade do pai ou do marido de fazer o que tem que ser feito por parte deles, tá? Mas é interessante, como o nosso papo aqui é para mulheres, então vamos fazer a nossa parte de buscar autoconhecimento. A mulher tem a carga da casa. Como vencer esse preconceito no ambiente masculino? Você acha que é interessante a gente entrar nesse tema? Olha, eu acho sobre... Não são todas as mulheres que têm... Esse peso, né? Que tem essa parceria, né? Hoje a gente tem muitas mães solos, né? Então, você não tem com quem contar, né? Ou a realidade, às vezes, é muito difícil. Eu, por exemplo, com os meus filhos mais velhos, quando eles eram pequenos, até hoje com o terceiro, eu sempre fiquei com a carga inteira dos filhos, porque o horário de trabalho do meu marido é totalmente... não bate com os cuidados das crianças. E eu nunca tive rede de apoio. Eu sou do interior, moro em São Paulo há 20 anos, então eu vim para cá com um pequenininho, grávida de outro. Então, assim, sem rede de apoio, sem ter com quem contar. Então, não foi a minha realidade. Tipo, posso pedir ajuda. Não tinha como pedir ajuda. Mas eu acho que é entender, né? Se tem essa disponibilidade, se você tem um parceiro que tem disponibilidade, não é uma ajuda, é uma parceria. Né? Aos finais de semana, eu tenho essa parceria com meu marido. Eu faço almoço, ele lava a louça. Eu quero descansar, ele vai jogar bola. Às vezes ele quer descansar, eu vou jogar bola. É uma parceria de cuidados da construção familiar. Né? Eu acho que muitas mulheres, é aquilo que eu já falei, vêm com crenças que elas precisam dar conta de tudo. Que a responsabilidade da casa estar limpa é dela, que as crianças bem cuidadas, a responsabilidade é dela. Porque isso é histórico, né? Se você olha uma criança
sujinha, mal arrumada, você não vai culpar o pai. Você vai falar, nossa, essa mãe não cuida do filho. Mas a gente precisa entender que, assim, a maioria das mulheres hoje trabalha. E elas estão contribuindo financeiramente na construção desse lar, né? Provendo também. Então, as tarefas precisam ser de parceria. Tanto para financeiramente, quanto para a organização de uma casa, de cuidado dos filhos, da educação. Olha, eu converso... A gente tem muito isso em casa, né? Então, olha, eu converso, daí eu vou lá e falo pro meu marido, olha, eu conversei com... né, meu filho, isso. Agora você vai lá e complementa. Muitas vezes eu oriento que ele precisa complementar, porque, né, é um perfil um pouco controlador que nós mulheres temos, né? Algumas. Bom, eu me considero. Mas faz parte, né? Tipo, eu falo, daí eu chego nele, porque ele não tem essa habilidade de tomar iniciativas, de repente, para conversas difíceis. Mas é uma construção de um lar. Então, eu chego até ele e falo, ó, tive uma conversa assim. Agora, eu acho que é o momento de você também ter essa conversa, né? Então, é uma construção, não é uma acusação, não é uma cobrança, mas é uma construção de parceria, né? E isso na criação dos filhos, nos cuidados da casa, dos animaizinhos também, do lazer, da programação dos finais de semana. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter essa construção. Legal. Eu acho que ter essa conversa... a madura que a gente já tinha falado, gera essa parceria mais facilmente, né? O que eu acho que é um problema hoje, porque tem muita gente com bastante idade, mas bem imaturo ainda, emocionalmente falando, né? Então, algumas situações assim que nem é para gerar nenhum tipo de conflito, é uma conversa, às vezes uma pergunta que alguém faz... já levanta aquele alvoroço emocional. Você percebe que as pessoas têm o pavio curto para alguns temas que nem eram para ser visto. É que as pessoas se sentem acusadas, muitas vezes, numa conversa. Por isso que entra muito, né, esse autoconhecimento, o desenvolvimento da comunicação. Então, eu preciso saber comunicar. Eu preciso saber pedir, né? Quando eu acuso, o outro... o primeiro impacto que ele tem é de te falar um não, ou se defender, e aquilo virar uma briga. Então, se você sabe se comunicar, se você vê uma situação, faz uma leitura e vem com aquele poder de resolução, não de acusação, fica muito mais fácil. Legal. Eu me vi agora, eu tinha uma dificuldade muito grande de me enxergar como as pessoas me enxergavam. Então, as pessoas, elas falavam que eu tinha muita cara de brava. Então, ai, nossa, quando eu conheci você, eu achava que você era muito brava. E eu tinha muito medo de você. Eu falava, gente, mas eu sou um doce de pessoa, né? Eu sou um amor de pessoa. Como é que a pessoa tinha medo de mim? E realmente eu me via dessa forma. Eu me via uma pessoa muito meiga e muito amorzinho, assim, muito. E aí, um dia, eu estava participando de uma reunião e um primo meu tinha me falado já, Aline, tem hora que você faz cara de deboche. A sua cara está falando assim por você. E eu falei, não, de jeito nenhum, eu tô quietinha, né? Tô respeitando, tô aqui no meu canto, tudo. E eu achava isso, que eu estava ali quietinha e todo mundo estava me vendo, aquela pessoa meiga e amorosa e tudo mais. E aí, nesse dia, ele foi e tirou uma foto do meu semblante para eu ver depois. E eu fiquei, assim, chocada com o que eu vi. Porque eu falei, gente, eu tava realmente tirando sarro ou julgando a outra pessoa pela minha fisionomia. E eu não sabia, eu não imaginava isso. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu tava quieta, o outro achou que eu tava tirando sarro e tal. Mas é porque às vezes a gente não conseguiu se enxergar ainda, a gente não conseguiu ver isso ainda. É muito louco isso, né? Sim. Eu acho que... eu atendo, né, no consultório, as pessoas vêm muito na intenção, né, de mudar o outro, né? Principalmente, mudar o marido, mudar os relacionamentos. E a mudança começa em você. Então, quando você começa a se perceber, começa a se comunicar melhor, começa, né... Não é a manipulação, mas é a inteligência emocional. Você consegue melhorar a sua relação. Porque você não tem o poder de mudar o outro, mas você tem o poder de se mudar, né? Exato. E daí você fazendo, né? Meu marido não colabora, mas como que está sendo a sua comunicação? Né? Como que é um pé de guerra, né? Se a casa é um pé de guerra, ninguém ganha. Tá um batendo de frente com o outro e tem que ser uma construção, tem que ser parceria, tem que ter diálogos legais, né? Tem que ser um ambiente bom, um ambiente tranquilo para
ter o resultado que você quer, né? Não adianta você pedir que seu marido seja carinhoso, parceiro, e você não consegue doar isso, né? É isso, exatamente. Aqui tá falando aqui um pouco da sua bagagem, e eu achei bem, bem interessante, que você já trabalhou em abrigos, hospitais, e como que essa vivência trouxe para você a visão da falta, talvez, de presença, tanto da mãe como do pai na vida das crianças? Eu comecei a trabalhar, desde que eu mudei para São Paulo, eu comecei a fazer trabalho voluntários em abrigos, né? E daí, para mim, era algo muito difícil, porque eu queria mudar a vida das crianças, eu queria levar eles para casa. E daí, às vezes, eu chegava em casa vendo meus filhos ter acesso a coisa que outras crianças não tinham. Isso era muito sofrido para mim. Mas eu nunca desisti porque eu entendia que essas crianças precisavam, talvez, de um conforto, de um olhar, de um olho no olho, de um abraço, porque as crianças, todos os abrigos que eu frequentei, as crianças são bem cuidadas, né? Mas falta, às vezes, o tempo de qualidade que uma mãe pode dar, né? Que é um olhar, passar a mão no cabelo, pegar no colo, dar um cheirinho. Então, eu sempre fiz esse trabalho, mesmo quando eu não era psicóloga, eu sempre fiz esse trabalho. Em hospitais, eu trabalhei 3 anos na área da pediatria e UTI pediátrica, né? E daí essas crianças têm mães, né? As mães sempre estão presentes. Mas também é algo que é um ensinamento para a vida. Quando eu mudei para São Paulo, eu sofria muito de ver crianças na rua. Ainda tem esse sofrimento, porque no interior não era comum, né? Eu carregava algo muito pesado de não conseguir mudar a vida do outro. E trabalhando em hospital, a gente vê muita coisa, coisas muito difíceis, vê violência, vê doenças. A gente entende que muitas vezes a maternidade, ela não vai... as suas expectativas na maternidade não vão ser alcançadas quando você tem uma criança que, de repente, precisa o tempo inteiro estar no hospital, internada. Então, às vezes, você tem uma expectativa na maternidade que, quando seu filho nasce, é diferente da realidade, né? Então, é algo assim que, para mim, me ensinou muito a entender que o outro tem a história dele e que, muitas vezes, a gente não vai conseguir ter ali um poder de transformação profunda, mas estar presente já é uma luz na escuridão de alguém, né? Então, um sorriso, um abraço, uma conversa positiva, parece pouco, mas para quem não tem nada, é muito, né? Pode parecer pouco, de repente, 5 minutos que você fica ali com o seu filho, mas para essas crianças que estão em abrigos ou para pessoas que estão em hospitais, é pouco, mas é tão grande, porque você não tem o poder ali de curar uma doença, né? De resolver uma questão de uma criança que sofre violência, que perdeu os pais. Você não tem esse poder. E isso é muito frustrante, porque a gente gostaria de ter esse poder. Não ter esse poder me machucava muito. Mas o pouco que a gente tem, que é um amor verdadeiro, é olhar no olho, também ajuda, também ilumina, também dá esperança. Eu acho que Não, é isso. Sensacional. Tem uma amiga minha, ela criou um órgão, né, de doações e de atendimento para moradores em situação de rua. E aí, ela começou a fazer de uma forma, assim, bem sutil e de acordo com o que ela conseguia fazer, junto com alguns amigos e tudo mais, tal. E aí, começou a criar maneiras, né, de arrecadação ali de alimentos e de doações para o pessoal de rua. E aí, um dia ela foi e falou assim, eu falei para ela, nossa, cara, eu queria ajudar mais, eu queria poder fazer mais, né, por essa causa. Porque é uma causa muito bonita mesmo. E eles fazem com todo o coração, eles fazem videozinhos deles preparando os alimentos, depois eles levando e tudo mais. E aí ela falou, Aline, o que mais eu gostaria de ter eram mais pessoas, não para fazer comida, não para levar um monte de coisa, mas para conversar com quem está nessa situação. Porque tem algumas pessoas que realmente é uma questão de escolha. Tem família, tem casa, tem como sair dessa vida.
Mas tem pessoas que não escolheram por isso e estão lutando, estão buscando, né? E às vezes precisam dessa conversa, precisam desse acalento, precisam, né, de uma oração. Eles oram junto com as pessoas. E aí ela me falou das crianças, que há muitas crianças, sim, na rua. Isso eu acho que muito doloroso da gente não conseguir resolver, né, como a gente gostaria. Mas para quem quiser ajudar, e eu acho que é até válido já divulgar aqui, se chama Passos Solidários. No Instagram, eles estão lá, Passos Solidários. E eu acho que, como a Tatiana falou, acho que a gente precisa, mesmo que seja pouco, mesmo que seja só um sorriso, ir lá, fazer uma oração, conversar um pouco, dar esse tempo de qualidade para a pessoa que está ali nessa situação. Eu acho muito válido e muito rico. E o nosso tempo é o que tem de mais valioso, porque não volta atrás, a gente não consegue fazer mais tempo, mesmo que a gente trabalhe muito. Então, vão e façam a parte de vocês, porque vai valer a pena. Muito bom você ter trazido isso. Acabei lembrando dessa parte dela falando, e para mim mexe muito a parte de crianças. Sim, né? Pra mim também. É algo, nossa... Me pega, sim... Eu tinha muita vontade de adotar antes. Tinha muita vontade, assim. Era algo que chegava a doer. E aí passou um tempo, depois que eu fiz um tempo de terapia, até para entender um pouco algumas questões que eu tinha, eu percebi que não é o mais adequado para mim no momento, né? Mas que eu podia ajudar muitas outras pessoas de outras formas. Então, a ideia é a gente ajudar conforme a gente pode, né? Com o que a gente pode, né? Tati, por que muitas mulheres, elas sentem que elas se perderam de si mesmas após ter o filho? A maternidade, vamos falar ali do primeiro filho, né? Uhum. Que os demais vai entrando no... Você já é mãe, né? Você já é mãe. Uhum. Mas ali no primeiro filho, você tem que lidar com o luto de quem você era. E o luto dói. Então, quem eu era antes de ser mãe, né? O tempo que eu tinha, eu podia dormir até tarde, eu podia, sei lá, sair à noite, eu podia ir para festas, eu podia me cuidar. E quando você tem o filho, você tem que lidar com uma nova vida, né? É uma nova mulher que está nascendo ali. E é uma adaptação a essa nova vida. Então, tudo que você deixa causa um luto, um emprego, um relacionamento. Tudo isso é um luto de uma vida que não te pertence mais. Então, muitas pessoas têm dificuldade para isso e ficam, às vezes, se baseando na vida de outras pessoas, né? Mas esse processo da maternidade é algo mágico, lindo, eu acho, né? E é muito pessoal. Cada pessoa vai ter a sua própria transformação. Por isso que eu acho importante a gente se libertar de crenças do que a gente acha certo. Até Jung fala, né, sobre o inconsciente coletivo. Então, o que está no inconsciente coletivo sobre mãe, e a gente tenta levar isso para a nossa primeira maternidade. Só que, às vezes, esse não é o nosso ideal da maternidade. Então, é um momento da gente procurar o nosso caminho como mãe, né? Se conectar ali com aquele bebê, ter paciência no processo, né? Não dá para acelerar, porque se você quer acelerar, você perde o presente. O presente, ele não volta. Muitas coisas você vai conseguir correr atrás, mas assim, daquela idade do seu filho, não tem como voltar. Aquele cheirinho, aquele pezinho, aquela mãozinha, tudo aquilo vai ficar e você não tem como voltar. Outras coisas dá para voltar a ter o corpo que você quer ter, dá para voltar os seus estudos, dá para correr atrás da sua colocação profissional. Mas aquele momento presente, aquele olhinho no olho, aquele momento que ele te dá um sorriso, aquilo não volta. É isso mesmo. Acho que era isso, essa pergunta, né? Lidar com essa nova pessoa, né, que surge. Porque o neném, ele tá ali, ele vai precisar de você, ele vai ditar os horários, mas lidar com essa nova pessoa que a cabeça não para de pensar, né, o que o meu filho precisa, e eu acho que nas situações de
dificuldade, por exemplo, eu preciso lidar com a segurança desse bebê agora, eu preciso lidar com a segurança financeira e tudo que tem a ver com esse bebê agora. A gente não para mais de pensar, né, nessa proteção, né, dessa criança. Então, realmente, é outra pessoa. Nasce novos medos. Eu era uma pessoa extremamente corajosa. Saía à noite, voltava a pé. A partir do momento que eu fui mãe, o meu medo pela minha vida virou algo, assim, gigante. Porque imagina meus filhos não terem mãe. Então, assim, é uma mudança radical, pelo menos a minha experiência. A partir do momento que eu vi o meu filho ali, nasceu realmente uma nova pessoa com novos medos, novas inseguranças, novas preocupações, porque o foco não é mais você. Pelo menos por um grande período ali, você perde totalmente o foco em você. E é importante respeitar esse processo, que o foco é o bebê, né? Eu vejo muitas pessoas, precisa voltar a focar em você. Você vai ter tempo para isso, mas às vezes naquele momento você não vai conseguir. E tá tudo bem, vai passar, né? Nossa, a pessoa tá com um bebê pequenininho ali. Mas eu não tô conseguindo me cuidar, não tô conseguindo ir pra academia. Tá, você vai conseguir em algum momento. Respeita seu processo, né? Tenta manter ali a atenção no presente, faz o que pode, o que é prioridade. Se naquele momento a prioridade é o seu filho, se dedica àquilo. E com o tempo as coisas vão se encaixando. Você vai conseguir, né, incluir outras coisas nesse processo da maternidade. Eu acho que esse pensamento que você colocou agora sobre... faz o que é prioridade e para de se cobrar tanto, eu acho que é algo que me tirou, assim, um peso absurdo da cabeça. E hoje parece que eu consigo fazer mais coisas por conta que eu tenho essa priorização. Tipo, isso daqui é prioridade para mim, isso daqui não é, beleza, já vou falar não logo, porque não vai dar para eu fazer. Mas antes era algo que pesava demais. E eu sinto que a internet, principalmente, né, o que você falou de se colocar em... quando você se compara, né, com outras pessoas da internet. A Virgínia acabou de sair do parto e já tá com o abdômen vincado e toda linda, maravilhosa e dançando e não sei o que e tal. Mas você sabe quais foram os procedimentos que ela passou, o que ela teve que fazer ali para existir esse corpo perfeito dessa mulher perfeita? Quantas pessoas tem trabalhando para ela diariamente para que essa pessoa tenha um bebê recém-nascido e ainda consiga fazer tudo isso? A gente acaba se comparando com pessoas que estão numa realidade muito fora da que nós vivemos hoje, né? Sim. Isso eu acho que gera muita cobrança hoje em dia, né? De querer ter a pressa de volta para o corpo ideal, volta para a rotina ideal, faz o que a blogueira tá mostrando lá, que a rotina do dia. Aí você vê lá, em 1 minuto, ela mostrou o dia inteiro dela. Aí ela limpou a casa inteira, ela fez não sei o que lá. Mas nesse 1 minuto, ela não mostrou que foi das 8 da manhã até as 18 da noite, ou até mais, fazendo ela gravando só os picadinhos das partes e não mostrou a criança chorando, ela precisando lidar com as próprias frustrações por não ter conseguido terminar alguma coisa, tendo que voltar lá e terminar depois. A gente acaba vendo esses recortezinhos e se comparando. Não, eu gostaria de ter essa rotina, né? Isso é um peso absurdo para muitas. Lidar com as expectativas dos outros, né? Por isso que é tão importante o seu processo de individuação, de autoconhecimento, de você entender o que é importante para você. E seguir o seu ritmo, o seu processo. Né? Como eu tenho filhos adultos já, né? Eu já passei por vários processos. Eu já tive processos que eu me abandonei totalmente, porque o foco era os meus filhos. Eu consegui viver isso de uma maneira intensa, tive essa possibilidade. Teve momentos que eu queria muito e eu não tinha essa possibilidade, porque eu trabalhava muito. Então, assim, depende do seu momento, né? As pessoas não são iguais, não estão no mesmo momento de desejo. Hoje eu estou voltada para o meu profissional, para os meus estudos. Eu consigo conciliar a criação dos meus filhos com esse momento. Teve momentos que eu não consegui. Quando o Daniel era pequeno e os meninos, um tinha 12, outro tinha 10, e o Daniel bebê, eu não consegui focar no meu profissional. E eu consegui ter o apoio ali do meu marido para ter um tempo para conseguir focar na minha família. E foi maravilhoso. Cuidar de plantinha, fazer bolo, colocar a criança para dormir.
Até que esse momento eu entendi que tá bom, agora eu consigo seguir a minha vida profissional. Então eu volto a focar em mim, voltei a treinar, voltei a me cuidar, estudar, produzir, trabalhar, sem perder o foco na minha prioridade, que são os meus filhos. Meus filhos continuam sendo a prioridade, só que hoje eles exigem menos cuidado, menos colo, né? Então eu faço também ali, a gente vai equilibrando pratinhos. Então almoça junto, janta junto, leva para a escola e consigo conciliar com a minha vida. Mas é respeitar processos e os processos dos meus desejos também. Porque eu não sou obrigada a desejar o que o outro tem. Não é porque o outro tem um corpo, porque o outro é um padrão, tem um relacionamento perfeito, eu sou obrigada a me encaixar no que o outro tem. Eu preciso olhar para mim, qual é a minha prioridade no momento. Hoje, a minha prioridade está sendo, uma delas, né, profissional, evolução na minha carreira. Mas pode ser que daqui 5 anos eu falo, eu não quero mais, quero cuidar de plantinha, quero fazer bolo. É o meu momento. E eu preciso me respeitar e não seguir o fluxo, seguir o que está na internet, seguir o que a blogueira faz. Eu acho que essa é a grande importância do processo de individuação de cada um, né? Eu acho, tá muito ligado com autoestima também, né? Porque quando a gente sabe o que a gente espera pra gente, quando a gente tem a certeza daquilo que a gente quer pra gente, fica muito mais fácil de você... Outra pessoa do lado ali tá contando uma história maravilhosa pra você, e que vai ganhar milhões, e que vai fazer não sei o que e tal. Poxa, que legal, adorei que você vai conseguir isso. Mas não é pra mim. Não é meu momento. Isso não é pra mim. Eu acho que isso é muito bacana. Às vezes dói um pouco nos outros, né? De ouvir você falando, não, seu sonho é maravilhoso, mas é o seu sonho, não é o meu. Ótimo. Dói um pouco nos outros, porque a gente tem a tendência de querer que todo mundo seja parecido, né? Que a gente, enfim... Mas é um estado de evolução que eu acho, assim, sensacional. Quem sabe realmente o que quer e o que não quer e saber dizer não para essas coisas. Teve um tempo que várias pessoas próximas a mim estavam fazendo cirurgia no nariz, a plástica no nariz. E eu nunca tive problema nenhum com o meu nariz, nenhum. E aí, beleza, eu sempre achei, tipo assim, meu rosto tá proporcional, meu nariz é grande? Tá, mas ele é grande porque meu rosto é grande, tá tudo bem. E aí, um dia, uma colega minha chegou em mim e falou, Line, você já pensou em fazer e tal? Porque ia ficar muito bonito se você fizesse, porque ele é muito grande, né, tal. Quando você sorri, ele dá uma espalhadinha, não sei o que lá. E aí, eu pirei, porque aí toda foto que eu tirava, todo vídeo que eu fazia, eu achava que o meu nariz estava ocupando a cena toda. E aí, passou meses com essa pira na minha cabeça. Eu escutei uma psiquiatra falando que se você está andando de manada, tá indo para onde todo mundo tá indo, muito provavelmente você tá doida. Você tá alienada. Tá alienada. Você não está pensando no que você quer. Se você mudou de opinião de algo que você tinha certeza, porque todo mundo tá pensando, né? O pensamento coletivo tá indo para esse... Talvez você esteja alienada. E aí eu lembrei disso. Eu falei, gente, eu nunca tive problema com o meu nariz. E eu só comecei a ter problema com o meu nariz porque muitas pessoas ao meu redor estavam fazendo. E eu entrei nessa pira. Aí eu voltei atrás e falei, opa, peraí. Não, isso não é um desejo meu, nunca foi um desejo meu. E trabalhei isso internamente. Mas imagina que eu tivesse feito, sei lá, de maneira... né, que eu não sou uma pessoa que eu faço nada de imediatismo. Eu penso muito antes de fazer qualquer coisa. Mas imagina se eu tivesse feito, né? Quando Mas caísse... é que você está na busca de um processo de individuação. Né? É uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com as minhas pacientes, né? O Jung, ele fala muito sobre o processo de individuação. Posso explicar um pouco sobre ele? Pode, por favor. Que é normal a gente procurar os grandes grupos na adolescência, né? Então, quando a gente começa a entrar na vida adulta, a gente é adolescente, a gente não tem uma referência aí do adulto que a gente é. Então, a gente começa a procurar os grandes grupos para ser aceito, para ser aprovado, e isso vai direcionando. Então, meus amigos me acham engraçado. Então eu sou engraçado. Vai te direcionando a criar ali uma personalidade e tal, né? E daí, para a vida adulta, você vai criando alguns checklists, né? Que foi algo até que eu comentei.
que a gente vai... mas a gente não tem base do que a gente quer. Então, a gente pega esse checklist meio que emprestado dos nossos pais, dos filmes que a gente assiste, do que é esperado socialmente. Então, vamos lá, um checklist básico ali, que normalmente as pessoas fazem é casar, ter filho, comprar um apartamento, fazer faculdade, viajar. Uhum. E daí você vai seguindo, preenchendo os seus checklists. E é importante você ter um checklist, porque isso te leva a algum lugar, né? Mas quando você chega num processo de individuação, uma maturidade aí, que você já completou os seus checklists ou já fez alguma parte deles ali, você começa a olhar o que realmente é importante para você. E daí é um momento que você não precisa mais da aprovação dos outros, né? Eu hoje, sendo uma mãe de 2 adultos, eu não preciso mais que ninguém fale para mim que eu sou uma boa mãe. Eu sei que eu sou. Eu tenho resultado disso. Mas talvez a mãe de 20 anos precisava dessa aprovação. E ficava ali nos grupos tentando essa aprovação. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu estou fazendo certo? Então, o processo de maturidade e de individuação, ele te tira dos grupos e te coloca como dona da própria história. Então, o que realmente é importante para mim? O que eu realmente quero? E te ajuda a seguir o seu próprio caminho, que é maravilhoso, libertador, né? Ah, estão falando. Deixa eu falar, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha história, eu já provei o que eu tinha que provar, eu já cumpri os checklists que eu tinha para cumprir, agora minha obrigação é comigo, em me fazer feliz, em me aceitar, em fazer o que eu quero. Muito Faz bom. sentido? Total, muito bom, muito bom. Realmente, eu acho que é essa maturação, né? A pessoa que está realmente criando aí uma maturidade pessoal. É incrível. Eu não deixo de buscar. Eu acho que qualquer pessoa que começa essa busca... Esse processo apaixona. É muito difícil. Eu amo, eu fiz psicanálise durante 7 anos. Eu acho que foram os anos que eu mais apanhei, mas que mais trouxeram resultado, assim, nas minhas relações. Principalmente pensando em sair do ego, assim, sair do eu. Ai, porque só eu, porque estão falando de mim. Ai, porque... Ter autorresponsabilidade é tudo, né? Gente, eu amo incrível. Pessoas autorresponsáveis, que param de colocar a culpa no outro e tomam a decisão para si. O que eu posso fazer para resolver isso? Pessoas com mimimi, que... Ai, mas isso... Tal pessoa fez isso para mim, tal pessoa fez aquilo para mim. Vamos mudar, vamos virar essa chave, virar esse disco, vamos pegar a responsabilidade, vamos resolver. Né? Eu vejo, por exemplo, muitas mulheres que eu começo a atender e a gente vai trabalhando para mudar isso. Ah, eu não emagreço porque meu marido não me ajuda a fazer dieta. Ah, eu não vou para academia porque meu marido não vai comigo. Ah, não sei o quê. Tudo culpando o marido, né? Ou a minha mãe, a minha tia, os meus filhos. E daí o que eu trabalho muito é isso, a autorresponsabilidade. Você é responsável pela sua vida, pelos seus desejos, pelos seus sonhos, a vida é sua. Deus te deu uma vida, né? Você precisa cuidar dela. E você precisa ter autorresponsabilidade. De fazer o que você precisa fazer por você. Qual é a decisão que você está tomando, né? Sim, o outro não é responsável por você, né? O outro é responsável por você até uma certa idade, 7 anos de idade, 10 anos de idade. Depois disso, você já começa a ser responsável pelas suas decisões, pelas suas escolhas. É isso mesmo. A autorresponsabilidade é um dos meus valores. E aí me machuca quando eu vejo alguém que está fora dela, sabe? Não tá usando a autorresponsabilidade, isso é algo difícil de aturar. E realmente, como você falou, eu acho que a pessoa que toma a decisão, eu tomei a decisão de não ir para academia. Tudo bem, mas você pode treinar de outra forma. Você treinou de outra forma? Você buscou outras formas de treinar? Porque realmente tem a mãe que não vai poder sair de casa para ir para academia porque o filho está pequeno. Tá, mas eu vejo na internet várias mulheres treinando em casa. Videozinhos de 15 minutos no YouTube, você encontra vídeos rápidos ali, hits, para você treinar. Mas a gente tem a tendência de colocar desculpa. Não, é porque os meus filhos, é porque o meu marido, né? Realmente. Eu acho que também... Acho também que cada pessoa tem o seu momento, né? Eu já tive meus momentos que eu também não treinei, que eu estava com foco totalmente nos meus filhos, já estive 20 quilos acima do peso que eu tenho hoje.
E são situações que eu não me arrependo, porque eu vivi o que eu precisava viver naquele momento, né? Eu acho que tudo que você vive com os filhos, tudo que você vive na maternidade, não pode te trazer arrependimento, porque é construção, é investimento. Né? Investimento do tempo de qualidade. Então, eu vejo que muitas mulheres usam realmente desculpa. Eu não vou para academia porque é longe, porque choveu, porque eu não tenho tempo. E elas estão querendo fazer, mas tem algo que bloqueia, porque realmente é difícil, às vezes, tomar iniciativa. E daí você precisa ter um propósito, se organizar, ter um planejamento para você conseguir, né? Mas, às vezes, não é o seu momento e tá tudo bem. Nesse momento, o meu foco não é meu corpo, o meu foco é cuidar do meu bebê. Tá tudo bem também, né? Porque aquilo vai passar, né? O cuidado com o bebê vai crescer e você vai conseguir, de repente, recuperar, né? A sua autoestima, o corpo que você queria. Então, assim, respeitar o seu processo, o que é importante, o que é prioridade para você naquele momento. Legal. Nessa parte, por exemplo, de respeitar o seu corpo, recentemente eu conversei com uma pessoa e ela falou, ela teve bebê, já tem quase 1 ano, e aí ela falou isso pra mim, ela falou, Aline, eu tô me sentindo muito mal, meu corpo parece estar não sou eu, esse corpo aqui não sou eu, e não tem força para fazer sozinha. Só que além disso, por ela não estar se sentindo bem, ela tem se distanciado do esposo. Então, tá gerando até um conflito ali no casal. O que você traria, assim, talvez de reflexão para essa pessoa, para ela poder voltar tanto a se amar como a se relacionar mais com o marido, coisas do tipo? São 2 assuntos, né? Um é a autoestima ali dela, né? A relação dela com o corpo, que é um assunto. O outro é o relacionamento com o marido. Mas, às vezes, a autoestima acaba influenciando nessa relação, né? Eu acho que em relação ao corpo, a autoestima, ter paciência com seus processos. Se naquele momento você não está no corpo que você quer e você tem a sua prioridade ali com o filho, com o trabalho, respeita esse processo, que em algum momento você vai conseguir ter isso de volta, né? A gente tem muito uma questão do imediatismo, de querer as coisas para agora, né? E o tempo passa, o tempo. Então, assim, agora eu não estou conseguindo, mas daqui a pouco eu vou conseguir, daqui a pouco eu vou retomar e vou voltar a ter o corpo que eu tinha, ou não, um corpo diferente, mas um corpo que eu goste. Então, em questão à autoestima, você precisa respeitar os processos, né? E ver o que é prioridade para você. Então, se a prioridade para você é o corpo nesse momento, então corre atrás do que é prioridade para você. Mas se a prioridade é o seu filho, respeita esse processo, porque em algum momento você vai conseguir ter um pouco mais de tempo para correr atrás dessa outra questão, né? Que é estar bem com o seu corpo, buscar um equilíbrio aí. Porque não é todo mundo que tem esse tempo. E esse tempo de ter um equilíbrio. Eu vou para academia, eu vou fazer procedimentos estéticos e vou cuidar do meu bebê. Tem gente que não tem esse tempo. Então, acho que é isso. Agora, em relação ao casamento, o distanciamento físico, ele é muito prejudicial para o casal. E isso separa muitos casais com o nascimento dos filhos, né? A mãe fica muito focada no bebê, deixa o pai lá no cantinho, né? Às vezes a gente faz isso mesmo, né? De estar tão focada no bebê, então não coloca o marido naquela parceria, naquele grupo. E vai tendo distanciamento físico também. Porque a mulher está muito cansada, então ela começa a se afastar. Só que quando você perde a intimidade, isso afasta muito o casal. Porque a intimidade, ela libera hormônios muito importantes, né? Quando você tem a intimidade com o seu bebê, você está liberando hormônios ali. Ocitocina, hormônios da felicidade. E com o seu parceiro também. Se você tem intimidade, abraço, ficar junto. Isso fortalece a intimidade de um casal, fortalece a cumplicidade. A partir do momento que você vai se distanciando fisicamente, você vai enfraquecendo esse relacionamento. Porque você para de liberar hormônios de prazer, hormônios de felicidade. Esse parceiro se desconecta de você, se desconecta do grupo familiar. Então, realmente, é prejudicial esse distanciamento de corpos, né? Tem gente que fala, mas eu tô aqui, eu sou legal, eu sou compreensiva. Mas o distanciamento de corpos, ele é muito prejudicial para o casal. Porque, quimicamente, o casal
perde a conexão. Porque conexão é algo químico, é algo inconsciente, vai além ali no ambiente da minha casa é tranquilo, não tem brigas. Não, você precisa de conexão, você precisa de contato físico para essa conexão acontecer. Legal. Então, bora ter um pouco mais de olhar para isso, né? E o abraço também te acalma, né? Às vezes você tá lá tão cansada do cuidado do filho, tal. Pede pro seu parceiro, senta aqui comigo, me dá um abraço, me dá um pouco de colo. Isso também vai te ajudar, vai te acalmar, vai melhorar essa conexão, né? As mulheres têm elas não pedem, né? Elas começam a cuidar e ninguém cuida delas. E a gente pode pedir, né? Senta comigo um pouquinho, faz um carinho, tô precisando ser cuidada. Isso vai te acalmar muito e o seu parceiro talvez ache importante. O Daniel gosta quando eu peço para ele cuidar de mim. Mas é algo muito difícil, demorou muito difícil, tempo. né? A gente pedir, né? A gente levantar a mãozinha, assim. Nossa, demorou muito tempo para eu poder, assim, até chorar na frente dele, assim. Às vezes eu tava muito acabada. E aí eu ia para dentro do banheiro, eu chorava dentro do banheiro sozinha. E só depois que eu já tava, tipo assim, agora tudo bem. Agora, beleza, eu aparecer, aí eu aparecia. E aí, agora, faz, uns 4, 5 anos isso. Que aí eu comecei a mostrar isso pra ele, essa vulnerabilidade pra ele. E ele super me acolheu, super, sabe? Eu só não gosto de contar muita coisa pra ele, assim, com detalhes. Que aí ele traz umas soluções incríveis, mas eu não queria ouvir a solução naquele momento, sabe? Eu só queria um abraço chorar agora. Então, às vezes eu falo pra ele, eu não quero mais nada, eu só quero um abraço agora, tá? Mas faz parte também da gente dar espaço pro masculino, né? Porque eu sou uma mulher muito forte. Eu vim de uma família de mulheres muito fortes. E eu sei que eu consigo resolver tudo. Só que nessa situação, eu não dou espaço pro masculino. Né? Então, às vezes, a gente precisa dar 2 passinhos para trás. Sabe aquele negócio? Abre o pote pra mim. É bem isso. Porque senão a gente não dá espaço e a gente não tem uma unidade familiar. A gente fica ali controlando tudo, fazendo tudo e reclamando do peso de fazer tudo. Exato. Muito bom. Cara, que conversa gostosa. Passou 1 hora, a gente... Já passou. Tá vendo? Muito rápido, muito rápido. Bom, a gente tá fechando. Mas, para fechar, qual que é o primeiro passo para a mulher que quer ter a própria transformação, quer ver a própria transformação hoje? Primeiro passo mais importante é o autoconhecimento, né? Você saber o que é importante para você, sair das expectativas aí do que as pessoas esperam, do que sua família espera, é o caminho da individuação. Para mim, esse é o melhor caminho de você encontrar realmente a felicidade. Porque você só vai ser feliz quando você fizer o que é importante para você, não o que os outros esperam, né? Quando você está fazendo o que os outros esperam, é a busca da validação. E quando você se conhece, sabe das suas potencialidades, se ama, você não precisa da validação externa, né? Você se valida e busca o seu caminho. Legal. Para a pessoa que talvez não possa fazer uma terapia hoje, uma das ferramentas que a gente tem é a terapia, e eu sou muito a favor, eu sou a pessoa que mais vende terapia, sabe? Se dá para eu divulgar, olha, gente, faça terapia, eu sou a pessoa que faz isso. Mas para a pessoa que talvez não tenha nem financeiro hoje para fazer e nem tempo suficiente para ir até uma terapeuta ou fazer uma terapia ali, qual seria o primeiro passo? Qual seria uma ferramenta que você acha assim que, poxa, isso daqui talvez ajude a pessoa a clarificar um pouco as ideias com relação a esse autoconhecimento? Eu acho que é ouvir um pouco a intuição também, ouvir a voz do seu coração, porque eu falo que a nossa alma, ela sempre sabe o caminho. Então, às vezes, a gente só precisa ficar quietinho e tentar ouvir o que a nossa alma está pedindo, ouvir a nossa intuição. E também traçar um caminho, né? Eu vejo muitas pessoas ali no acostamento querendo ter um resultado, mas não sai de um acostamento. Então, assim, faz sentido para você um caminho? Começa a buscar, se coloca no caminho, vai atrás, se planeja, se organiza. Porque você não chega em algum lugar sem planejamento, né? Sem se colocar no caminho. Então, é isso, é entender quais são
qual é a necessidade da sua alma, né? Quais são os seus desejos e buscar seguir esse caminho, né? Se planejar, e daí você vai estudar sobre o assunto, vai ler. Hoje tem tantos conteúdos que pode te ajudar aí no autoconhecimento e é possível. Legal. Para as pessoas que querem te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do seu trabalho, fala das suas redes sociais. As minhas redes sociais estão como tatianadaré.psi. Isso, eu estou no Instagram, TikTok. Daré é D-A-R-E? DARE.psi. Legal, muito bem. E para quem quer me acompanhar também nas redes sociais, Aline_Contreira no Instagram. Lá na minha bio já tem o direcionamento tanto para o YouTube como para o TikTok, e a gente se vê por aí. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Um beijo, até a próxima.